Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13. É uma passagem muito conhecida, já foi ministrada aqui, mas eu tenho certeza que também irá edificar a sua vida, amém? Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13, está escrito assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra. Que nessa noite, mais uma vez, ó Pai, a terra já possa estar preparada para receber a preciosa semente. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu estava estudando aqui, essa mensagem já estava comigo já há um tempo, João. E o tema é um pouco engraçado, que eu senti no coração assim. Como eu sei que eu não sou nenhum cético, eu acredito que foi Deus que colocou dessa forma no meu coração. E o tema que Deus me deu é o dia da pergunta: qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Porque a maior guerra do cristão é se manter motivado a maior parte do tempo. Você concorda comigo? Quem aqui é cristão e em toda a trajetória se manteve motivado o tempo todo? Eu ainda sou muito novo, tenho apenas 29 anos, sou mais velho que alguns e mais novo que outros. Mas mesmo de pouca idade eu confesso que nem sempre eu estava motivado. A motivação às vezes ela vai embora. A gente olha para as circunstâncias ao nosso redor e muitas das vezes a gente se questiona: onde está Deus nisso? Porque muitas das vezes a gente olha para a nossa realidade e acredita que Deus não pode mudar o quadro. Então uma das maiores dificuldades que nós temos é se manter motivado o tempo todo. E um estudo recente, ele vai apontar que nos dias atuais o que mais motiva as pessoas não é dinheiro. Por mais que dinheiro hoje é algo muito cobiçado, um estudo aponta que o que mais motiva as pessoas hoje em dia não é dinheiro. São 3 elementos hoje que motivam as pessoas. Que elementos são esses? Reconhecimento, valorização e oportunidade de crescimento. Porque quem não gosta de se sentir valorizado? Eu, no início da minha trajetória profissional, eu me lembro que era muito bom quando o chefe chegava e me elogiava. Era bom aquela sensação de: caramba, eu estou sendo valorizado pelo trabalho que eu faço. E quando a gente não se sente valorizado, pode até parecer que é mentira, mas não tem dinheiro que pague. A pessoa que tem dinheiro a qualquer custo, ou que quer dinheiro a qualquer custo, geralmente é sempre aquela pessoa que nunca teve. Porque quando você de fato tem o dinheiro, você vê que ele não é tudo. Não é à toa que a gente vê hoje grandes nomes brasileiros que depois de terem ficado milionários ficaram em depressão, porque alegaram que a vida perdeu o sentido. Então o dinheiro não é tudo. Esse dia eu estava vendo um nome, vou preservar a integridade da pessoa, que ela falou assim: passei com o meu motorista em frente a um bar. Era um barzinho tocando música sertaneja e eu chorei. Porque tudo que eu queria era poder viver esse momento. Mas se hoje eu quiser ir num bar, eu tenho que selecionar 3, 4 amigos e fechar o bar. E não tem mais graça fazer isso. Então, valorização, reconhecimento e essa oportunidade é algo que mantém. E isso é bíblico. Porque a Bíblia chama isso de primeiro amor, a questão da motivação. A Bíblia vai dizer que o primeiro amor, isso eu estudando, segundo a Bíblia, é a fase de maior entrega, dedicação e práticas na sua vida com Deus. Então eu posso assim, não quero afirmar de forma desrespeitosa, mas talvez se você está muito tempo no Evangelho, certamente você já não é mais aquela pessoa que você era antes. Porque o tempo passa, a gente vai ficando desmotivado, a gente vai vendo pessoas talvez sendo mais valorizadas e infelizmente isso acontece. Pode ter o obreiro, João, tem aquele obreiro, pastor, que ele era sempre o primeiro cara que apertava a tua mão. Só que teve um dia que, sem querer, o Senhor apertou primeiro a mão desse aqui e apertou depois a mão dele. Foi o suficiente para ele não se sentir mais valorizado. Estou mentindo?
Porque o ser humano tem essa necessidade de ser reconhecido. E existe um ditado popular, inclusive, que diz: quem não é visto não é lembrado. Então você tem sempre que estar ali. Só que se a gente for ler, lá em Apocalipse, abre comigo aí. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 2, vai estar escrito assim, ó: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Porém, engraçado que aqui é uma colocação muito bacana, porque se você for ler, é um elogio. Eu conheço as suas obras, homem. Conheço as suas obras, mulher. Você não desfaleceu, você foi fiel, você perseverou, você trabalhou, você perseverou e suportou até o sofrimento. Então, são características de um elogio. Só que termina dizendo: porém, eu tenho algo contra você. O que você tem contra mim, Senhor? Eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Por mais que você tenha perseverado, tenha resistido, tenha aguentado o sofrimento mesmo pelo meu nome, você perdeu a motivação. Você já não é mais aquela mesma pessoa que pregava, cantava, tocava, se disponibilizava para estar na portaria. Queria ficar todo dia, o pastor tinha até que falar: varão, dá uma segurada aí, senão o outro fica com ciúme. Só que alguma coisa acontece, essa motivação passa e você já não é mais essa pessoa. E existem muitas pessoas, assim como eu um dia, fala: cara, não estou fazendo nada de errado, estou na minha quietinho, mas às vezes por dentro está com uma raiz de amargura, porque não se sentiu valorizado. Só que o que acontece? Na maioria das vezes que nós somos desvalorizados, ou que a gente não é valorizado da forma que a gente quer, não é reconhecido da forma que a gente quer, muitas das vezes, se você for parar de fato para pensar, a culpa não foi dos outros. A culpa geralmente é nossa. Porque muitas das vezes a gente se sujeita a coisas que a gente não vai conseguir manter. Adriano, me dá um exemplo disso: namoro. O camarada, quando começa a namorar: ô gatinha, vamos comer uma pizza. Elogia sempre: nossa, como você está bonita, como você está cheirosa. E a mulher se apaixona por aquilo ali. Só que o tempo vai passando e parece que esse brilho vai acabando. Eu estou mentindo? Então o que acontece? Esse primeiro amor, essa primeira sensação de fazer tudo bem feito, parece que com o passar do tempo ela vai se perdendo. E aí a gente se sente desvalorizado. Só que a palavra que a gente leu aqui em Mateus vai dizer: você é sal. O sal tem várias características. Você pode falar de várias características do sal. Só que uma das características que eu quero trazer hoje, eu até anotei aqui, é a respeito da conservação. Porque naquela época não tinha ainda essa parte de refrigeração. Não tinha geladeira, não tinha freezer. Então uma das formas que o sal era utilizado era para conservar. A carne não apodrecia, os alimentos não estragavam, os que dependem dessa parte. Então o sal ele era utilizado para conservar aquilo que estava bom. Porque senão algo que até então estava bom poderia se deteriorar, estragar, apodrecer. E algo que vai acontecendo de dentro para... Então o sal ele tinha essa característica de se conservar. Só que agora esse sal que conserva, se ele não salga mais, que serventia ele vai ter? A não ser jogado fora e pisado. Então o que Jesus quer dizer para a gente? Você é sal. Você tem valor. E o fato de você estar se sentindo desvalorizado, o fato de você estar se sentindo desmotivado, está fazendo você perder uma característica que, se você abrir mão, você vai se permitir ser pisado. Porque existe alguém que, mesmo sem a gente querer ou merecer, valoriza a gente. O único que permanece quando muitas vezes a gente abandona. Muitos te abandonaram, talvez um dia na tua vida. Talvez hoje você chegou aqui e até fez esse questionamento na sua casa. Mas aquele que você abandonou sempre permaneceu no mesmo lugar. E a gente vai se sentindo desvalorizado, pisado, fui usado.
Uma das frases que eu mais já usei é que eu me senti muito produto na mão dos outros. Que por ajudar muitas pessoas, as pessoas sempre me procuravam só quando precisava de ajuda. E quando a ajuda já estava feita, valeu, Adriano, rala. E a gente se sente desvalorizado com isso. Você olha para si e fala, caramba, eu só sirvo para isso mesmo. Fui de bom grado, com muito amor e carinho. Isso traz uma ideia de desvalorização. Porque isso motiva a gente. E hoje apelidaram isso, inclusive, essa questão do reconhecimento, valorização e oportunidade, como a chamada remuneração emocional. Porque descobriram que para manter um homem ou uma mulher motivada dentro de uma empresa, inclusive, é com esses 3 aspectos. Às vezes a pessoa nem ganha tão bem, mas se sente tão valorizada que não abre mão de ir para outro lugar. Porque a valorização é algo muito importante. E quem valoriza a gente? Jesus. Valorizou tanto ao ponto de falar, perdoa, porque eles estão me matando, mas não sabem o que estão fazendo. Então esse rapazinho chamado Jesus, que ajuda a gente, que sabe acolher a gente, ele também faz uma contrapartida. Eu estou contigo. Só que também eu lembro de quem você era, homem. Eu lembro de quem você era, mulher. Eu vi o sofrimento que você suportou. Eu vi tudo que você passou. Só que eu estava ali o tempo todo e a única coisa que eu queria que você mantesse foi aquela característica fundamental que você perdeu, o quê? Você desmotivou. Você não quer mais fazer nada. E está tão difícil hoje ao ponto que a palavra não quer nem entrar nos corações. Então essa valorização que o homem quer, essa valorização que a mulher quer, essa oportunidade de crescimento e valorização, Jesus pode te dar. Eu me lembro, estava gravado no meu celular porque eu troquei e perdi. Natan não está aqui não, né? Eu me lembro que quando eu pedi para sair da minha empresa, eu saí cheio de medo para viver um propósito de Deus. E eu me lembro, pastor Evani, quem pregou no dia foi até o Daniel, ministro de louvor. Tu lembra disso, João? E eu lembro que ele estava pregando. Aí teve uma hora que ele virou, estava sentado ali, mais ou menos onde meu pai está sentado. Não, onde a Letícia está sentada ali. Aí ele foi pregando, aí foi olhando para mim falando assim, sabe por que Deus te tirou daquela terra? Porque não suportava os projetos dele na sua vida. É por isso que ele te trouxe para cá. Aqui você consegue ser sustentado, aqui você consegue crescer. Era Deus me dando o crescimento, a valorização, aquilo que eu tanto almejava. Porque a gente tem essa necessidade. O homem tem a necessidade de ter uma mulher que valoriza ele. A mulher tem a necessidade de ter um homem que valoriza ela. E Deus tem a necessidade de ter um filho que valoriza o sacrifício do pai. E em contrapartida, alguém valoriza tanto a gente. E a gente não está valorizando aquele que tanto nos valorizou. Aí eu pego isso aqui jogando no matemática. Eu vou lá para Mateus 21, a partir do verso 28. Abre aí comigo, Mateus 21, a partir do verso 28. Lembra que o tema da mensagem é o dia da pergunta, qual sua escolha? Por que o dia da pergunta? Porque foi pergunta no Mateus 5, e agora olha como é que começa o 28. Eu estou na versão NVI, é um pouco diferente. O que vocês acham? Já começa com uma pergunta. Julga a causa aí, vamos fazer para de ler a Bíblia aí, todo mundo, eu quero fazer um exercício aí. Eu vou falar e eu quero que vocês julguem a causa. Está escrito assim, ó, deixa só eu ler, mas fica aberto aí para depois você dar a tua pesquisada. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Ele chegou no primeiro e disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho falou, não vou. Mas depois ele se arrependeu, mudou de ideia e foi. E o pai chegou para o outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, pai, eu vou. Mas ele não foi. Aí Jesus faz outra pergunta. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O que vocês acham? O primeiro ou o segundo? Porque embora ele tinha falado que não ia, ele se arrepende e depois fez. E um que falou que ia fazer, não fez. E isso é Jesus falando com eles. Aí lá embaixo vai dizer assim, ó. Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas
estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram. Então Jesus, ele traz uma característica de 2 filhos. Alguém que fala que vai fazer e não cumpre, e alguém até que falou que não ia fazer, fez pirraça, mas caiu em si, se arrependeu, voltou atrás e fez aquilo que era certo. E Jesus vai continuar. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aí dá uma seguradinha aqui. Olha o que é a dureza de coração, a falta de arrependimento. Olha o que Jesus vai dizer antes. As prostitutas e os publicanos creram e vocês não. E interessante para quem conhece ou para quem assiste um pouquinho de YouTube, eu sempre me fiz um questionamento amigável conversando com alguns amigos. Sem preconceito, mas eu sempre falei assim, cara, parece que Deus tem um negócio com o pessoal no mundo aí, que cara, o cara era bandido, voltou para a igreja, veio para a igreja, se converteu, virou uma potência. Era uma meretriz, fazia programa, se converteu, virou uma potência de pregador e está voando. E tem muita gente que olha 1 milhão de seguidores e está cobrando não sei quanto para pregar e agenda cheia de tantos dias do mês. Por quê? Porque essa pessoa olhou, creu, se valorizou e Deus levou. Porque esses aqui são os que falaram que não queria fazer. Pastor, eu quero me prostituir, não quero mais isso não. Mas depois volta em si e fala, pastor, me perdoa, eu vou voltar para o caminho. Porque existem pessoas que fazem as coisas erradas, mas caem em si e voltam a fazer o que é certo. Em contrapartida, existem pessoas que estão falando que está fazendo certo, mas não estão medindo esforços para fazer aquilo que é errado. E Jesus vai dizer assim, olha, as prostitutas e os publicanos, os traidores, eles estão indo primeiro que vocês. Aí ele vai continuar dizendo, aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhes pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então viu-lhes outros servos em maior número, então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, meu filho, eles vão respeitar. Não é possível que não vão respeitar meu filho. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, ele é o herdeiro, vamos matar ele para poder roubar a herança. Aí o que acontece? Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Aí olha o que Jesus pergunta. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que você acha que ele vai fazer com esses lavradores? É o próprio Jesus fazendo uma pergunta. O que vocês acham que o dono da vinha vai fazer quando ele vier com essas pessoas? Aí eles vão responder assim, matará de modo horrível e perverso. Aí Jesus no 43 vai dizer assim, portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e dado a outro povo que dê frutos. Porque ficou desmotivado, parou de fazer. E eu já estava saudosista essa semana, porque eu comentei com algumas pessoas até acerca de uma pregação assim que eu vim para cá, tu lembra, né, João, dessa pregação que me marcou, eu dou um testemunho lindo dessa pregação, porque eu acredito literalmente que aquele dia Jesus tirou para falar comigo. Eu me lembro que eu estava ferido, magoado, talvez eu já devo ter contado isso aqui umas 300 vezes, mas eu gosto de contar, irmão, me perdoa. Vou contar de novo, vocês querem ouvir? Amém. Quando eu vim para cá, irmãos, eu falei uma coisa para mim mesmo, nunca mais eu faço nada para a igreja. E comecei a vir, sentava no banquinho, o culto acabava, o pastor até fala que eu ficava cabreiro, olhando para um lado e para o outro. E teve um dia que quem estava pregando era o Miqueias. E a mensagem era, quando Paulo fala a Timóteo, não despreze o dom que há em ti. E ele começou a ministrar essa palavra. E em um momento
momento eu lembro claramente porque me marcou. Então, por ter me marcado, eu lembro dos detalhes da coisa. E eu lembro que o Miqueias pregando, teve uma hora que ele coçou a cabeça e falou, nem sei porque eu vou falar isso aqui, irmãos, mas aprove o Espírito Santo me lembrar. E com essas palavras você falou, Miqueias, faço referência às suas palavras com muito respeito. Irmãos, teve um tempo na caminhada que eu enfraqueci, pensei em parar, pensei em desistir. E estava mexendo no meu Facebook, desfolhando. Olha como é que eu lembro dos detalhes. E apareceu a foto de uma pessoa, ela nem sabe, eu nunca falei para essa pessoa, mas essa pessoa era você, João. E era você pregando num evento jovem, e era aquele momento do convite da graça final, e cheio de jovens no altar. E eu lembro que o Miqueias falou assim, que naquele momento o Espírito Santo envolveu ele e disse, está vendo aí, filho? Se você não fizer, tem quem faça. Então Jesus, ele olha, ele sabe, porque Jesus ele não tem um julgamento errado. Tu vê que ele faz questão de dizer, eu te conheço, rapaz. Aguentou tanto sofrimento. Quanta coisa você passou para chegar até aqui. Tu passou o pior. Agora que era para tu estar desmotivado, tu desmotiva não. Embora você tenha todas essas qualidades, eu, o Senhor, tenho contra ti que você largou o primeiro amor. Lembra de onde você caiu, se arrependa, volta a praticar as boas obras. Isso é Jesus não querendo abrir mão de alguém que é precioso. E agora o mesmo Jesus está olhando para alguém e está falando, por conta da tua desmotivação, as prostitutas estão indo para o céu, os traidores estão indo para o céu, e você está indo para o inferno, homem. Porque eles se arrependeram e você não. O coração está duro, existe falta de arrependimento. Em contrapartida, às vezes a gente olha que é prostituta, é bandido, rouba, é traficante. E esses caras vão de um belo dia estar aqui pregando. Porque quem era para querer fazer não quer. E ainda se acha desmotivado porque não foi valorizado. Tem valorização, tem crescimento, tem reconhecimento. Irmãos, quando a gente faz as coisas para Deus, até quando a gente não quer, a bênção vem. E a gente desmotiva. Vai parando aos poucos, se contentando com a vida. Pastor, não falo palavrão não, tá tranquilo. Não, pastor, sabe como é que é? Deus está no meu coração, né? 3 meses sem vir para a igreja. Não, pastor, estou de boa. E o pastor aqui, tadinho, preocupado. E nada contra, mas quando volta é porque o leite entornou. Porque desmotivou. Aí Jesus ainda fala assim, tudo bem. Está negligenciando, está desmotivado, conhece a palavra. Mas o que vocês acham que vai acontecer quando o dono da videira vier? Sabe por quê? Porque às vezes a gente não tem noção da dimensão daquilo que Deus conta com a gente. Outro dia eu estava até brincando, conjecturando, né? No dia do juízo final, eu estava falando com um amigo meu. Eu de um ladinho e a meretriz da outra. Aí Jesus olhando para mim, falando, sabe por que aquilo ali aconteceu? Porque quando era para você estar falando, você julgou. Porque quando era para você estar pregando, você falava que estava desmotivado. Porque quando você olhou o camarada lá com fome, ao invés de dar de comer e dar de beber, bateu o pezinho e falou, manda lá aquele que o pastor apertou a mãozinha primeiro. Não é tempo de perder tempo, irmãos. Eu acho que nem sei, alguém falou isso aqui. Acho que foi o João, né, que falou isso, né? Não é tempo de perder tempo. A gente não pode mais se dar esse luxo, porque Jesus está falando, isso aqui não sou eu não, está escrito aí, olha aí, ó, a partir do 28 aí. As prostitutas estão entrando, os publicanos estão entrando e vocês estão ficando de fora. E ele fala mais, portanto eu digo, o Senhor, o reino de Deus será tirado de vocês. Eu vou tirar de vocês. Aquele, tu sabe, aquele que está escrito que abre a porta e ninguém fecha, mas aquele também que fecha e nem abre, é como se ele estivesse dizendo assim, eu vou fechar a porta, e está para nascer homem na terra e diabo no inferno, que vai conseguir abrir a porta depois que eu fechar.
É ele que está dizendo aqui, não sou eu não. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo. Aí ainda parafraseando, a gente vai lá para Mateus 11. Olha como é que faz sentido. Vai lá, Mateus 11, a partir do versículo 20. A partir do versículo 11, perdão. Não, Mateus 11 a partir do 20, está certo. Que tem por título assim, ó, ai das cidades que não se arrependem. Aí olha o que Jesus começa falando. Então Jesus começou a denunciar. Jesus começou o quê? E olha o que Jesus dizia. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Isso não é um problema que só a gente sofre, não. Às vezes dói o coração, sabe? Eu estava falando com o pastor Evani. Eu lembro que o pastor Evani ministrou um dia aqui aquela palavra sobre Sansão. O cara que estava fazendo tudo que Deus era com ele, mas a questão é que o cara errava e não via consequência. Então ele continuou no erro, continua no erro, até chegar o dia que a força dele se foi. E foi uma palavra tão poderosa. E fica uma frustração, irmãos, no nosso coração se perguntando, meu Deus, será que as pessoas não têm noção do que está sendo ministrado aqui nesse altar? Só que eu lendo essa palavra, eu vi que isso não é um problema que só a gente sofre, pastor. Jesus sofreu com isso. E olha aqui que ele vai dizer, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos milagres, porque eles não se arrependiam. Jesus está falando, cara, o que mais foi feito aqui foi milagre. Vocês viram como Deus foi contigo, com a tua mãe, vocês viram o morto ressuscitar, cego enxergar, paralítico andar, e ainda assim não é o suficiente para se arrepender. Aí ele vai continuar dizendo assim, ai de você, ai meu Deus do céu, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que tivessem sido realizados entre vocês tivessem sido em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Se outras pessoas tivessem a oportunidade de ouvir o que vocês estão ouvindo, certamente elas iriam se arrepender. E vocês não só ouvem, vocês viram. Vocês não só ouvem e viram, vocês contemplaram. Às vezes o milagre foi dentro da tua própria casa. Às vezes Deus foi lá dentro, você foi a testemunha ocular do que aconteceu. E você olha para a situação e o coração endureceu. Aí Jesus está dizendo, ai de você, que naquele dia vai ter mais perdão para Sodoma do que para vocês que viram e não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-as de cinza. Aí olha o que Jesus vai falar aqui agora. Mas eu afirmo. Agora é uma sentença já meio que pré. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Haverá menor rigor para alguém que já está condenado do que para você que se acha salvo. Aí ele vai continuar. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá para o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para você. Tu sabe o que é Jesus olhar para algo que já está condenado e falar, naquele dia vai ter menos rigor para isso aqui do que para você. E ele está dizendo ainda, eu afirmo, quem está dizendo isso aqui é Jesus. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Porque as pessoas, e sabe o que é o mais interessante? E é onde entra a dureza do coração, é você conseguir olhar para si próprio e saber que tem alguma coisa errado.
É você saber que a desmotivação bateu, que você já não é mais a mesma pessoa. E você sabe, inclusive, que elas, por elas, nem crente mais tu é. Mas a dureza do coração faz com que não entre. Aí Jesus adverte falando, o mais engraçado é que se você pregar para uma prostituta, ela crê. Se você pregar para um traidor, para um publicano, para um bandido, ele crê. Mas vocês não. E não é só porque vocês não creem, é porque vocês viram, contemplado. Imagina Cafarnaum, aquela cidade, João. Jesus lá na casa, aquela multidão. Os amigos daquele paralítico, não tinha lugar para passar. Se o boato corre até hoje, no bom sentido da palavra, porque a gente sabe que não é boato, imagina naquela época. A Bíblia vai dizer que os amigos vão quebrar o telhadinho, porque não tinha lugar para passar. Eles estavam com um amigo paralítico numa maca. Eles vão descer o amigo paralítico até a casa de Jesus. Jesus, olhando a fé daqueles homens, fala assim, ó, homem, perdoados são os seus pecados. Os fariseus arrazoam entre si, falando quem é esse, quem é esse. Aí Jesus olha, o que é mais fácil? Dizer que perdoados estão os seus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda? Esses caras que o coração era duro, são os caras que viram esse nível de milagre. São os caras que ficaram sabendo que água virou vinho. São os caras que viu 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. É o mesmo que falou assim, pô, não tem mais jeito, e viu Jesus ressuscitar. Era um povo que ficava atônico, falando, quem é esse? E mesmo sabendo, a dureza no coração batia. E hoje Jesus te convida a fazer uma escolha. Eu vim aqui para te convidar a fazer uma escolha nessa noite. Jesus está fazendo pergunta do início ao fim, os 2 filhos. É que aconteceu isso. E ele mostra os 2 caminhos. Porque ou é sim, ou é não. Ou é mentira, ou é verdade. Ou é céu, ou é inferno. E assim sucessivamente. E a gente sabe a consequência que leva cada um dos 2 caminhos. E tu vê aqui a íntegra. A nossa pegada aqui, irmãos, não é chave, não é mensagem coach, não é amaciante de ego, não. A mensagem que eu tenho para trazer é, não vai ser por falta de aviso. Porque se não tiver arrependimento, você vai para onde você vai, convicto que você está indo. Naquele dia não vai ter como falar, porque até para quem então se dizia que não sabia, não teve desenrolo. Porque a Bíblia também tem a parábola do rico e o Lázaro, que Lázaro foi lá para o seio de Abraão, não é isso? E o rico foi para um lugar meio tortuoso. E ele vai dizer, pai Abraão, permita que eu volte para falar para os meus parentes, para os meus familiares, para não vir para onde eu estou. Aí ele vai dizer assim, para isso tem os profetas. Então, irmão, se eu sou profeta de Deus nessa noite, eu estou entregando uma mensagem, faça a sua escolha. Porque as minhas mãos estão limpas. Independente do lugar que você vai consciente que você está indo. Porque pelo menos aqui, irmão, a bandeira que a gente carrega é arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus falou, João Batista pregou arrependimento. Pessoas iam para o deserto, aceitavam a ideia, se convertiam, se batizavam no Jordão. E aqueles que se diziam protetores da lei foram os mesmos que mataram. Aí agora me chega um camarada considerado príncipe dos judeus, chamado Nicodemos, no desenrolo de noitinho e fala, a gente até sabe que tu é filho de Deus, e também é mestre, porque impossível seria fazer esses sinais, se Deus não fosse contigo. Só que eles não queriam abrir mão daquilo que era errado, é a dureza de coração. Que conhecimento é esse que endurece o teu coração ao ponto de você fazer a coisa errada, sabendo o que está fazendo e não querer consertar? Mas eu louvo a Deus pela misericórdia infinita dEle, que hoje, mais uma vez, Ele está te dando uma oportunidade de rever os seus conceitos e fazer uma escolha. Faça a sua escolha com sabedoria. Porque ninguém vai para onde vai sem estar consciente. E se pesar um pouquinho tua consciência, ficou mais difícil para você a partir de hoje. Porque agora que você ouviu, tu sabe. Melhor seria talvez se você não soubesse disso aqui que eu falei.
mas agora você sabe. Então nessa noite eu quero te convidar a fazer uma escolha. Fui breve hoje, irmãos, 8h30 ainda, mas eu entreguei tudo que Deus mandou entregar. Fique de pé em nome de Jesus.